Boa noite, pessoal. Eu sou a Carolina e hoje, junto com a Ana Cláudia, nós vamos falar sobre jejum intermitente. Então, eu vou começar dando a palavra para a Ana Cláudia. Para falar de jejum, nós temos que falar de alimentação. Vamos relembrar alguns pontos que se referem à alimentação, à disponibilidade e os hábitos. A história da humanidade demonstra que a civilização permeou localidades com acesso à água, seja rios, mares, lagos, poços. Estes locais favoreciam e determinavam quais fontes de alimentos seriam acessíveis ou não. Assim, a gente pode dizer que a alimentação é uma construção histórico-cultural, já que a alimentação depende muito da cultura onde a pessoa está inserida. Paralelo a isso, está a religião, que permite ou restringe o acesso à ingestão de determinados alimentos. E até mesmo há religiões que promovem jejum. Quando uma comunidade, civilização, países entram em conflito, isso pode gerar uma mudança radical na maneira de se alimentar. Puxando um gancho com o que a Ana acabou de dizer, os conflitos eles podem gerar aumento ou diminuição do poder econômico de um povo. E assim como os desastres naturais podem estar vinculados ao poder econômico também, como por exemplo, a pandemia do Covid-19, que já está provocando falta de acesso ao alimento. Quanto ao clima, a alimentação pode ser influenciada por meio tanto da vegetação ou por desastre climático que seja provocado pelo homem ou não. A natureza do solo também determina o tipo de alimento que vai ser cultivado, assim como a latitude onde se encontra um país. Por exemplo, os países que se encontram em grande altitude, como os países andinos aqui na América do Sul, eles possuem um clima e relevo propício ao cultivo de vários tipos de tubérculos, de milho, que é uma dieta, uma alimentação que consiste basicamente em carboidratos. Então, para iniciar nossa discussão a respeito do jejum intermitente agora, é necessário que a gente deixe claro o que é o jejum. Então, o jejum é o processo que se inicia quando não há ingestão de alimentos após o período absortivo. É considerado período absortivo a partir do momento que você inicia a sua alimentação e ele vai até mais ou menos de 3 a 4 horas depois que você iniciou a alimentação. Então, o que acontece no nosso organismo enquanto a gente está em jejum? Isso já foi dito ao longo do semestre, né? Mas vou dar uma lembrada aqui. Então, primeiro, quando a gente está em jejum, que vai aí compor mais ou menos de 3 a 4 horas depois que a gente se alimentou, a partir disso, né? O nosso organismo começa a quebrar o glicogênio hepático num processo catabólico, né, de degradação. Ele começa a quebrar o glicogênio que está armazenado no fígado para transformar em glicose para manter as nossas funções cerebrais normais, nossas necessidades de movimento e tudo mais. Numa etapa um pouco mais tardia do jejum, o nosso corpo começa a utilizar o glicogênio muscular. Onde ele vai acontecer o processo de gliconeogênese, que é a transformação dos aminoácidos em glicose. E também isso vai ser distribuído para o nosso cérebro, para a nossa corrente sanguínea, para manter as nossas funções normais. E só depois de 24 horas de jejum, é um jejum muito mais tardio, é que o nosso organismo vai começar a quebrar, fazer uso dos ácidos graxos, das gorduras, né? E aí que ele vai começar a quebrar os ácidos graxos para produzir glicose. Então, vamos falar do jejum intermitente. A definição de jejum intermitente é quando há uma privação voluntária de comida e bebida, pela qual o indivíduo permanece por um longo período de tempo sem nenhuma ou com uma baixa ingestão de nutrientes
e outro período com o consumo normal de alimentos, ou seja, ele vai intercalando. Antes de prosseguirmos sobre a explicação, vamos fazer algumas considerações aqui. A primeira é que o consumo ideal diário para uma pessoa adulta, saudável, é de 2.000 calorias. O segundo ponto é que no jejum intermitente há um consumo de alimento, porém com um intervalo pré-estabelecido. Ou seja, devemos entender que no jejum não é exatamente só total restrição alimentar ou de líquidos, mas sim um intervalo. E por último, a gente tem que lembrar que a queima calórica, ou seja, o uso dos lipídios, ocorre no organismo somente após 24 horas do início do jejum. Então, para a gente compreender sobre este período de intervalo, vamos fazer um simples exercício. Digamos que alguém finalizou sua alimentação às 7 horas da manhã, ou seja, o início de jejum acontece mais ou menos 3 horas depois, às 10 horas da manhã. Sendo assim, o início da degradação dos lipídios, que é geralmente o porquê que a pessoa faz um jejum intermitente, que é para emagrecer, só vai ocorrer no dia seguinte, às 10 horas da manhã, ou seja, precisa passar 24 horas para que inicie a degradação dos lipídios. 24 horas em jejum. Trouxemos para vocês 3 tipos de jejum que foram estudados. É o jejum do dia alternativo, o jejum do dia inteiro e o jejum com restrição de tempo. Vejamos então sobre o jejum do dia alternativo. O jejum do dia alternativo é a alternância de dias, ou seja, num dia se faz ingestão de alimento e no outro dia não há nenhuma ingestão de alimento. Os pesquisadores fizeram um acompanhamento e os resultados desse tipo de jejum foi que houve perda de peso, mesmo que modesta, melhora nos parâmetros metabólicos, que provavelmente é o que favoreceu a perda de peso, só que ocorreu fome extrema. Vamos falar assim, mais para frente sobre as consequências da fome extrema. Jejum do dia inteiro. É o jejum que se faz em 1 ou 2 dias da semana. É um jejum completo, ou seja, há restrição de ingestão de água e de alimento. E nos outros dias, então, fica à vontade para comer. Só que nos dias que você está em jejum, você pode ter uma ingestão de alimentos de até 25% de calorias. Ou seja, 1/4 da necessidade básica do ser humano. Qual foi o resultado obtido, em geral, nesse tipo de jejum, onde a pessoa escolhe 1 ou 2 dias para jejuar, ingerindo só 25% de calorias? Ela vai ter maior perda de peso e de gordura corporal. Isso foi medido em 3 meses, né? Então, ela tem mais perda disso em 3 meses do que se ela fizesse uma dieta de restrição calórica. Foi esse o resultado obtido. Jejum com restrição de tempo. Este tipo de jejum há restrição de tempo, ou seja, o indivíduo se alimenta e somente volta a se alimentar depois de 14, 16, 18 ou até 20 horas, dependendo do tempo estabelecido neste jejum. A ingestão de águas e chás sem açúcar é permitido. O importante neste jejum é saber que o período de alimentação é dado como refeição e não como almoço, café da manhã, lanche à tarde, janta, e sim é dividido em refeições. Então, há o período de fazer uma refeição e um período de fazer o jejum. Os resultados apontados neste tipo de jejum foi a redução glicêmica
e a melhora na baixa densidade lipoproteica e melhora na alta densidade lipoproteica. E além disso também observou-se que não há uma mudança na tensão ou sintomas tipo depressão, raiva, entre outros. Bom, agora que a Ana já falou um pouco sobre os tipos de jejum intermitente que existem, eu vou falar um pouco da prática do jejum intermitente atualmente. O jejum intermitente é uma das estratégias mais procuradas atualmente, que auxiliam realmente na perda de peso. É a dieta que é campeã nas pesquisas atualmente. Pesquisas de internet ou as pessoas que procuram nutricionistas estão muito a fim de fazer esse tipo de dieta atualmente. Mas, muito embora ela esteja em alta, o jejum em si já é praticado desde a antiguidade ao redor do mundo todo. Aliás, muito antes disso já existia o jejum na nossa linhagem evolutiva, né, humana, que é o tempo que, quando a gente era caçador e coletor, nossa linhagem era caçador e coletor, a gente já fazia jejum porque não tinha comida disponível o tempo todo, como a gente tem atualmente. Como a gente já viu, o jejum está relacionado à religião, e no caso dos muçulmanos, ele é praticado durante o Ramadã, no cristianismo é durante a Quaresma, no judaísmo é durante a Páscoa e durante os dias sagrados. E nas religiões orientais, como o budismo, o taoísmo, entre outras, cada uma tem sua especificidade. Mas o que há em comum entre elas é que elas praticam o jejum como forma de purificação. Isso é uma coisa que coincide nelas todas, nessas orientais. Agora nós vamos falar a respeito dos benefícios do jejum intermitente para o metabolismo. Foi identificado em alguns estudos que o jejum intermitente pode trazer uma melhora nos parâmetros metabólicos ou até retardar ou prevenir alguns tipos de cânceres. Foi identificado que pode haver um aumento da adinopectina circulante e também um aumento da leptina no organismo. A leptina, a gente já viu que está relacionada à regulação da fome, junto com a grelina, né? Está relacionado à regulação da fome. É um hormônio que é secretado pelos adipócitos, assim como a adinopectina, que também é um importante hormônio secretado pelos adipócitos. E a adinopectina, ela vai agir na regulação da glicemia e no catabolismo dos ácidos graxos. E ela também tem ação nas desordens metabólicas e cardiovasculares, como doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, o AVC, e também ela apresenta ações fisiológicas relacionadas à resistência à insulina no diabetes tipo 2. Ela provoca uma sensibilização do organismo à insulina. E com isso, a gente pode dizer que a adinopectina tem efeito antidiabético, anti-inflamatório, antioxidante e até antiapoptótico, que é o que vai ajudar a retardar ou prevenir alguns tipos de cânceres. Uma coisa importante que eu aprendi ao longo das pesquisas para este trabalho é sobre o tecido adiposo, sobre a importância que ele tem no nosso organismo. Até então eu não sabia que ele era visto como um órgão endócrino. E eu aprendi que ele é visto hoje em dia como um órgão endócrino porque ele secreta hormônios, né? Como eu já havia dito antes, ele é o responsável por secretar a adinopectina e até a leptina. Seguindo o que a Carolina expôs anteriormente, elencamos também alguns desafios a serem superados no jejum intermitente. Para isso, tomamos por base o parecer técnico 1 de 2019 da ASBRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrição. O primeiro desafio, é claro, é a fome intensa, que pode ocorrer durante a restrição alimentar. Já sobre o controle de peso, tão estudado e falado no jejum intermitente, vimos que os estudos apontam, em sua grande maioria, para apenas alguns fenótipos. Observa-se também
a necessidade de mais estudos referente à aplicação do jejum intermitente em pessoas diabéticas e até mesmo em pessoas sadias, já que não há estudos a longo prazo referente ao assunto. Mas o grande desafio mesmo está no risco que o jejum intermitente pode levar a distúrbios da alimentação, como compulsão e bulimia. Existem vários aplicativos sobre jejum e jejum intermitente. Os aplicativos, eles oferecem diversas maneiras de você fazer a prática do jejum. Então, eu me coloquei à prova num aplicativo, num desses que são de graça, né, no primeiro momento. E eu tirei um print nessa primeira tela aí. Você está olhando aí quase 10 horas, é que faltavam quase 10 horas para terminar o jejum. Por quê? Porque no aplicativo, além das perguntas básicas de altura, peso, ele pergunta quantas horas de jejum você quer praticar. E o mínimo era 14 horas, então eu me pus à prova 14 horas de jejum. Fiz uma refeição de manhã às 6 horas da manhã, e no segundo print você está vendo que eu consumi 548 calorias. Conforme eu coloquei meu peso, minha estatura, minha idade, o aplicativo disse que eu deveria consumir 1.200 calorias. Então eu sabia que comendo quase 600 calorias de manhã, eu poderia comer mais ou menos 600 calorias na segunda refeição. O que me chamou a atenção é que ali no item alimentação, o aplicativo faz característica ainda cultural de café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Acontece que para quem está fazendo jejum, era mais fácil eles colocarem assim, refeição. A sua primeira refeição e a sua próxima refeição. Porque pode causar uma certa ansiedade a pessoa olhar o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde, que não vai ser feito. Porque num jejum de 14 horas você não tem condições de fazer isso. Eu não levei em consideração as 6 horas que eu tinha dormido, que também eu estava em jejum, né? Então eu dormi 6 horas, acordei, tomei o desjejum, né, o meu café da manhã, com 548 calorias, e aguardei 14 horas de jejum, que seria as 20 horas, e às 20 horas, então, eu fiz a minha próxima refeição, que no caso, então, seria a janta. E assim foi seguindo alguns dias, para eu verificar até onde esse aplicativo ia me levar. A sensação que eu tenho é que ele mais é um cronômetro e uma calculadora de calorias do que outra coisa. O objetivo agora é fazermos algumas perguntas que buscam incitar o posicionamento e a crítica de vocês em relação ao jejum intermitente. Com tudo que foi dito aqui, você acha que o jejum intermitente é uma estratégia que se aplica a todos os indivíduos? Para responder a essa pergunta, pensem nos desafios que o jejum intermitente enfrenta perante ao parecer técnico da Asbram, que foi visto aqui, e conte-nos se você faria ou já fez o jejum intermitente. E também, pensando nos benefícios metabólicos e também nos desafios que essa dieta enfrenta, se você acredita no jejum intermitente como estratégia de perda de peso e melhora do metabolismo.